Olá, vamos a mais uma dúvida enviada e é um problema que envolve, a princípio, uma função exponencial, né? Mas que nós vamos resolver através de uma equação exponencial. Diz aqui a questão que, assim como toda a matéria existente no planeta, os átomos de um elemento químico radioativo possuem a tendência de se desintegrar. Com o passar do tempo, a massa desse átomo diminui e se a massa inicial aqui é m0, então essa é a massa inicial, suponha que ela se decomponha segundo a fórmula. Então essa fórmula aqui é de uma função exponencial, né? mt, que é a massa desse átomo após t anos, né? Vai ser a massa inicial multiplicado por 10 elevado a menos t sobre 70. O expoente, se considerarmos que o t é sempre positivo ou zero, né, no momento do início desse estudo, quando eu tenho menos t, eu vou ter aqui um valor negativo, né, zero ou negativo. O expoente negativo, com a base aqui que eu tenho que é maior que 1, vai fazer com que essa função seja decrescente. Então essa massa vai estar diminuindo, como o próprio problema relata aqui. Quantos anos serão necessários, né? Então qual é o valor de t, que eu tenho que ter, para que a massa do elemento se reduza até 1/8 da massa inicial. Quer dizer, esse mt, essa massa nesse instante t, ou decorridos t anos, tá, que eu ainda não sei exatamente quanto vai dar, tem que ser 1/8 da massa inicial, ou seja, tem que ser o m0, que eu também não sei quanto que é, mas dividido por 8. Tá aí. Então essa é a condição que nós devemos impor aqui. Isso vai nos levar a uma equação exponencial para determinar o valor da incógnita t. O problema pede para usar aqui como log de 2 na base 10, uma aproximação aqui que é 0,3. E por que a gente vai precisar de log aqui nessa equação exponencial? Nós vamos ver. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link de uma playlist com equações, equação de primeiro, segundo graus e equação exponencial também, onde eu explico como resolver equações exponenciais com ou sem o uso de logaritmos. Tá ok? Então vamos lá. Bom, temos aqui então a função, a m de t, impondo que m de t vai ser 1/8 do m0 e queremos determinar o valor de t. Então, reescrevendo aqui, né, essa função, fazendo a substituição de mt por m0 sobre 8, nós vamos ter m0 multiplicado por 10 elevado a menos t sobre 70. Esse sinal de menos pode ser na frente do traço de fração, se você preferir, vai ser igual a m0 sobre 8. Perfeito? Bom, o que nós podemos fazer aqui é escrever que 10 elevado a menos t sobre 70 vai ser igual a m0 sobre 8, né? E isso dividido pelo m0, esse que está multiplicando aqui, né, aparece dividindo aqui, então ele vai multiplicar o 8. Com isso eu posso cancelar m0, perfeito? Então eu vou ter aqui 10 elevado a menos t sobre 10 igual a 1/8, 1 sobre 8. Agora, vai facilitar um pouco aqui, né, se nós escrevermos que 10 elevado a menos t sobre 70 é igual a 1/8. Bom, o 8, se você fatorar, né, aqui nem precisaria, mas vamos lá, divide por 2 de novo, 2, tá, vai dar 2 elevado a 3. Então, 1/8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui uma propriedade de potência. Aliás, é muito importante que você conheça as propriedades de potências para poder resolver equações exponenciais. 1 sobre 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Está aqui. Potência com expoente negativa, você inverte, se você tem 2 elevado a menos 3, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a mais 3. Você inverte a base e troca o sinal do expoente. Aí você volta para o que você tinha aqui. Bom, então eu vou escrever aqui 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Bom, se eu tivesse aqui duas potências de mesma base, bastaria igualar os expoentes e resolver a equação, mas eu não tenho, né? Então o que eu posso fazer aqui
para resolver essa questão? Aplicar propriedades de log, mas antes, né, se eu tenho uma igualdade, se eu tenho aqui, olha, que A é igual a B, tá? Vou usar A e B aqui só para mostrar melhor a propriedade. Se eu tenho uma igualdade, A igual a B, então o log de A vai ser igual ao log de B, logicamente. Eu aplico o logaritmo dos dois lados. Quer dizer que o log de 10 elevado a menos t sobre 70 vai ser igual ao log de 2 elevado a menos 3. Tá? Então, só apliquei o logaritmo. Agora sim, eu vou aplicar a propriedade de log e a definição também. Né? Você sabe que quando você só coloca log aqui, é porque a base é 10. Ok? Não precisaria estar colocando, está implícito isso. E pela definição de log, né, você tem o log de 10 elevado a menos t sobre 40, aplicando aqui uma propriedade do expoente. Vamos lá. Essa propriedade aqui, quando você tem que o log de A elevado a um certo número C na base B, esse expoente pode vir multiplicando o log. Então fica o log de A na base B multiplicado pelo C. Tá? Essa propriedade permite que nós façamos o seguinte aqui, olha, voltando à questão. Né? Esse menos t sobre 70, ele vai... Você poderia também pensar aqui na definição de log, como eu estava falando, 10 elevado a que número vai dar 10 elevado a menos t sobre 70? É o próprio menos t sobre 70. Tá? Mas você vai perceber aqui, aplicando essa propriedade que eu acabei de mostrar, tá, que menos t sobre 70 vai multiplicar o log de 10 na base 10. Tá? E a mesma coisa eu aplico aqui, a mesma propriedade, menos 3 que multiplica o log de 2 também na base 10. Estou colocando a base aqui para que não fique dúvida com relação ao que eu estou aplicando. Né? Olha, log de 10 na própria base 10, pela definição de log, você tem que pensar que número que eu vou elevar a base 10 para dar 10. É 1. Né? Então isso daqui vai dar 1. Tá? Se vai dar 1, está multiplicando, você pode simplesmente eliminar essa expressão, porque menos t sobre 70 multiplicado por 1 é menos t sobre 70. Tá? Que vai ser igual a quanto? A menos 3 que multiplica... Bom, agora log de 2 na base 10, quanto é que é? O problema já dá esse valor aqui, senão você usaria também aí a calculadora. Nós temos aqui, olha, que nós vamos usar que o log de 2 é 0,3. Log de 2, base 10. Perfeito? Então, vamos substituir aqui por 0,3. Então, eu vou ter menos t sobre 70, que é igual a menos 3 multiplicado por 0,3, vai dar menos 0,9. Bom, menos e menos aqui, né, você pode multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar t sobre 70, que é igual a 0,9. Daí você conclui que t vai ser igual a quanto? 70 que multiplica 0,9, que dá 63. Portanto, são necessários 63 anos, né, para que a matéria, que a massa, melhor dizendo, né, dessa substância caia a 1/8. Tá certo? Então, espero ter atendido aí a dúvida, sanado a dúvida, e até o próximo vídeo.